Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa da Cátedra de São Pedro. Então essa festa é muito importante porque ela nos lembra que nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, nos deu um ensinamento. E esse ensinamento é preservado e mantido por uma cátedra. O que significa uma cátedra? Significa uma cadeira de ensino. Então, essa cadeira de ensino é aquela na qual se senta o Papa. Então, isso é muito importante para a compreensão da nossa fé católica, porque hoje em dia nós temos aí uma situação muito grave de impostura e nós vemos que existem pessoas que se apresentam como papas quando, na verdade, não se sentam na Cátedra de São Pedro. Então é essa explicação que nós queremos dar hoje, a partir do momento em que nós entendemos o Evangelho que a Igreja nos apresenta nesta festa que nós estamos celebrando hoje. Então veja aí o que diz o Evangelho segundo São Mateus. Veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou os discípulos dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então disse-lhes Jesus: Vós, porém, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro, tomando a palavra, disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, pois não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então até aqui nós podemos entender o seguinte, que a revelação que o Pai deu para São Pedro foi para reafirmar a fé nesses dois dogmas fundamentais, ou seja, nessas duas confissões de fé que São Pedro proclamou e que, a partir delas, nós edificamos todo o edifício da fé católica. A primeira confissão de fé é dizer que Jesus é o Messias, ou seja, que ele é o esperado de Israel, aquele Messias prometido, que nós também chamamos com o nome de Cristo. Cristo quer dizer o ungido de Deus, o Messias, o Salvador, aquele que veio como estava prometido desde o tempo dos profetas, dos patriarcas, desde o início do mundo. No entanto, São Pedro não somente confessou a fé em Cristo como Messias, mas também confessou a fé de que ele é o Filho de Deus. E esta fé também estava revelada no Antigo Testamento, porém de uma forma muito mais escondida. Então o mistério da encarnação, ou seja, a fé segundo a qual o Filho de Deus se tornaria ser humano, estava ali presente já nas Escrituras de uma forma velada. E no entanto, São Pedro percebeu isso, percebeu que ele não era somente o Messias, mas também era o verdadeiro Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo formam um só Deus. Então quer dizer que, uma vez que a Igreja Católica recolhe essa profissão de fé, que veio diretamente da boca de São Pedro, revelada pelo Pai, então a Igreja vai desenvolver um magistério. E esse magistério, ele é todo desenvolvido no decorrer de toda a história de todos os verdadeiros papas para ensinar a verdade. E a verdade se baseia nessa profissão de fé de São Pedro. Por quê? Porque se a profissão de fé de São Pedro é verdadeira, então quer dizer que Cristo é o único Filho de Deus. E sendo o único Filho de Deus, somente a partir dele nós temos uma verdadeira religião revelada.
E essa verdadeira religião revelada nos ensina a fé segundo o que o próprio Deus nos ensinou. Então quer dizer que isso já condena todas as outras religiões, na medida em que nós estamos dizendo que o Filho de Deus veio na Terra revelar a religião verdadeira. Então quer dizer que nós não podemos igualar as outras religiões que não têm essa fé verdadeira com a religião revelada por Deus. Mas não somente condena todas as outras religiões anteriores a Cristo, ou todas as religiões inventadas depois de Cristo, mas também condena todas as religiões que são fundadas com o nome de Cristo, mas que não estão apoiadas nesta pedra, ou seja, nesse governo desta verdadeira igreja. Por quê? Porque nosso Senhor disse também: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, essa frase não dá possibilidade de nós dizermos que Cristo quis fundar várias igrejas. Mas ele diz aqui claramente que só pode haver uma igreja, porque ele diz essa frase no singular. Então, a igreja verdadeira tem que estar baseada necessariamente em Pedro, na confissão de fé de Pedro e também na sucessão daqueles que continuam regendo a cátedra de Pedro. Agora a pergunta é essa: a cátedra de Pedro necessariamente tem que estar em Roma? Não. Por quê? Porque Pedro recebeu esta cátedra, ou seja, esse ministério de Papa, do próprio Cristo ressuscitado. Quer dizer que aqui, antes da sua morte, da sua ressurreição, Jesus lhe prometeu dar estas chaves, lhe prometeu dar esse ministério. Mas isso se cumpriu depois da ressurreição. Porque foi depois da ressurreição, conforme nós lemos no Evangelho de São João, que Jesus então definitivamente o constituiu pastor universal da sua única igreja católica, dizendo: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então, uma vez que São Pedro recebeu esse ministério depois da ressurreição de Cristo para iniciar o seu ministério de Papa na cátedra que estava em Jerusalém, então Pedro já começou a governar a igreja no mundo inteiro, como nós vemos claramente na leitura dos Atos dos Apóstolos. Então ali nós não temos dúvida que Pedro era o chefe e que a igreja era governada por ele. Nem sequer por Nossa Senhora, que é imaculada na sua conceição, e nem sequer por São João, que era o discípulo amado, aquele que tinha muito mais intimidade e muito mais proximidade com Cristo. Mas foi a Pedro que Cristo confiou o governo da igreja. E depois, Pedro transferiu essa cátedra para Antioquia. Então é por isso que também nós celebramos a cátedra de São Pedro em Antioquia, porque de fato ali foi a sede do papado. Mas depois de alguns anos, Pedro então veio se estabelecer em Roma. E em Roma ele colocou a cátedra para que os seus sucessores governassem a igreja de Roma, e a partir do governo da igreja de Roma, eles governassem também a igreja no mundo inteiro. Então, tudo isso fica evidente quando nós lemos aqui de forma bem concisa o Evangelho, que nos diz de uma maneira literal, quer dizer que aqui a gente não pode ficar fazendo elucubrações, mas nós temos que nos contentar com aquilo que o texto do Evangelho nos diz, pois, de uma forma muito simples, Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. E Pedro e pedra, na língua de Jesus, é uma palavra igual. Para nós, em português, Pedro é uma coisa, pedra é um feminino. Mas nós, na língua de Jesus, é como se estivéssemos dizendo: olha, então eu te chamo de pedra, e sobre esta pedra é que eu vou edificar a minha igreja. Então, ele escolhe o nome pedra porque, de fato, esse nome dá
a entender algo que é sólido, que é bem constituído e que fica parado no lugar. Então, aquilo que o Papa representa é justamente a conservação do dogma, a conservação da fé. E não só uma conservação, mas também um ensino que mantém aquilo em torno dos princípios fundamentais sobre os quais a Igreja está fundada. Então, por isso é que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque as portas do inferno vão tentar destruir a Igreja. E como que as portas do inferno tentam destruir a Igreja? Explica São Jerônimo: através das heresias. Porque todos os erros representam portas do inferno. Toda vez que uma pessoa começa a proclamar uma coisa que a Igreja não ensinou, e portanto a difundir uma heresia, essa pessoa está abrindo uma porta do inferno. E cada vez essas portas do inferno vão sendo abertas para ver se as pessoas caem naqueles erros e abandonam o ensinamento da fé verdadeira. Mas se Jesus prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a Igreja, significa que mesmo que eles dominem todos os ambientes que antes foram católicos, eles ainda não poderão destruir completamente a fé católica no mundo. Porque nosso Senhor prometeu que a fé católica vai se manter no mundo. E é em torno da fé católica que se forma a Igreja. Não veio dizer que a Igreja está formada em torno dos prédios do Vaticano, porque os prédios do Vaticano nem sequer existiam na época que Jesus disse isso. Então é claro que a Igreja precisa de ter coisas visíveis, organismos, prédios, paróquias, tudo isso, mas a Igreja pode ficar reduzida, como está hoje, a muito poucas pessoas, com muito pouca estrutura. Mas a Igreja não pode jamais deixar de existir, ou seja, não pode acabar na Terra o número das pessoas que professam esta fé. Então, disse ainda Jesus para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, Jesus deu não somente a Pedro uma cátedra de ensino, de um magistério, mas também deu para ele um poder de ligar e desligar. E esse poder de ligar e desligar é o que nós chamamos de jurisdição. Então, a jurisdição é o poder de governar a Igreja que Cristo deu para Pedro. E isso é muito importante nós ensinarmos nas catequeses. Nós, inclusive, deixamos ali outro dia um testemunho de um catequista que está convertido à verdade da fé católica. E cada vez mais nós vemos pessoas interessadas em conhecer o magistério da Igreja Católica verdadeira, que foi desenvolvido no decorrer de 2000 anos, desde São Pedro até o Papa Pio XII. Então é muito importante a gente estudar isso, procurar saber, conhecer e obedecer. Porque somente conhecendo e obedecendo os verdadeiros papas sucessores de Pedro é que nós vamos ter a graça de um dia termos de novo um verdadeiro papa sentado na cátedra de Pedro. E isso vem por uma graça especial de Deus, porque Deus permitiu que nós estivéssemos hoje sem um papa verdadeiro justamente para nos castigar. E por que Deus quis castigar a humanidade com essa impostura que se instalou no Vaticano? Justamente porque as pessoas desprezaram os papas. Desprezaram, ofenderam, desobedeceram, ridicularizaram, até que Deus disse: então vocês não merecem mais terem um verdadeiro papa, que possa vos apacentar, que possa vos dar sacramentos verdadeiros, que possa vos ensinar a doutrina da verdade, que possa vos governar como um verdadeiro rebanho em torno de um verdadeiro pastor. Então, por essa miséria humana e por essa revolta da humanidade contra Deus, muito mais do que todas as atitudes políticas e todas as tramóias que fizeram para poder dominar os prédios do Vaticano, nós podemos ver que
essa desgraça aconteceu por castigo de Deus. E hoje, na festa da Cátedra de São Pedro, nós imploramos ao apóstolo São Pedro, que foi o primeiro Papa, e a todos os papas que estão no céu, que eles intercedam por nós, para que nós, amando o pontificado, amando o soberano pontífice e clamando a Deus misericórdia, para que a igreja possa ser assistida com essa graça de ter um verdadeiro sucessor de Pedro, como Papa, instalado na sua cátedra, ensinando para nós a palavra da verdade, a doutrina da fé. Então, Deus possa ouvir as nossas súplicas e Deus possa nos dar o remédio para todas essas desgraças que acontecem no mundo. E esse remédio começa nos dando a verdadeira igreja através de um verdadeiro Papa. Então, que Deus seja bendito e que a Cátedra de São Pedro possa inspirar a nossa vida em torno desse ideal, desse amor que nós temos pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Amém.